Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E preciso te atualizar agora se existe alguma chance de Gustavo Scarpa virar reforço do São Paulo. Na última live que eu fiz aqui no canal, um monte de São Paulino perguntando a respeito. Fui pesquisar nas redes sociais e percebi que tem setorista do São Paulo imaginando que essa negociação possa avançar. O Tricolor precisa de um meia atacante, especialmente com a possibilidade de Oscar se aposentar. O Scarpa em outros momentos já foi alvo do São Paulo, por exemplo, quando ele decide voltar ao Brasil. O Atlético Mineiro vence a disputa com o São Paulo e o contrata do Olympiacos por 5 milhões de euros. Dá para cravar que o Galo não fará grandes esforços para ficar com o Scarpa, mas há necessidade desse investimento de mais ou menos 5 milhões de euros. Jogador que tem 31 anos de idade, temporada de 65 jogos, 3 gols e 12 assistências. Antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Júlio Casares e perguntei: Gustavo Scarpa interessa? Assim como já havia dito para vários outros jogadores especulados, Júlio Casares assegurou que o Scarpa não faz parte dos planos. Também tinha perguntado sobre Cebolinha, mesma situação. São jogadores com mais de 30 anos de idade, cuja compra determinaria ou necessitaria de investimentos muito altos. São Paulo não vai fazer investimento desse tamanho. Só para completar, contar que o Scarpa tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. Qual o tamanho da reformulação que o São Paulo passará em 2026? Essa pergunta foi feita a Hernan Crespo, que deixou bem clara a vontade de mexidas impactantes. O questionamento foi feito depois de o São Paulo perder para o Vitória por 1-0 em Salvador, resultado que ainda manteve o São Paulo na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estará na pré-Libertadores da América se Fluminense e o Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. Bora para a declaração do Crespo. E a mexida? Qual o tamanho da reformulação, abre aspas, para o treinador argentino? Quando chegamos, estávamos a 1 ponto do Z4. E acabar em 8º é positivo, mas não estou feliz, porque o São Paulo pode fazer muito mais. Mas de qualquer forma a meta foi alcançada. Sobre a reformulação precisa ser grande. Somos o São Paulo, disse o Hernan Crespo, que completou, admitindo que vai à Itália, nesse período de férias, ver as filhas. E disse também: o planejamento já está feito. Todo mundo sabe o que a gente pretende, as características e onde temos que melhorar. A ideia é ser mais competitivo. São Paulo deve passar por reformulação dentro e fora dos campos. As demissões de funcionários do CT já começaram. Contei para vocês que muitos serão dispensados por falta de qualidade. Em relação a atletas, o Tricolor vai buscar contratações e a partir dessa semana, nomes devem começar a aparecer. Os amigos, tem craque novo, mas cracaço novo no time do São Paulo, meia articulador clássico, camisa 10, que o técnico Hernan Crespo já está maravilhado. É reforço pro São Paulo, coisa assim, ó, filé, que nós vamos discutir aqui agora, coisa linda mesmo, não é brincadeira. Se o Crespo está pedindo caras com saúde, mais jovens, eu vou falar com você que nós temos o nome ideal, que é o Pedro Ferreira. Você vai ficar incrédulo com o que eu vou te passar aqui. Tem um jogador na equipe de base do São Paulo chamado Pedro Ferreira, que ele é meia. Ele é um meia, pelo que eu me informei. Ele coloca, assim, jogadores... Não gosto de comparar com o Matheus Alves, por exemplo, que é um moleque também que eu tô torcendo demais pela carreira dele, já foi embora. Mas esse Pedro Ferreira, ele tem a pinta de ser muito mais craque. O tapa na bola, aquele tapinha refinado, sabe? Aquela chapinha de qualidade, a visão de jogo aprimorada. É um cara que não está nunca preocupado em fazer os gols, só que ele tá preocupado em dar assistências. Jovem de tudo, com a saúde que o Crespo precisa e a qualidade técnica de um cara assim, já profissional encerrando a carreira. O que pega agora é a transição. A equipe de base pediu ele de volta, falou: devolve aí, São Paulo. Deixa ele aqui na equipe de base, tem os campeonatinhos aqui. E o Crespo chegou e barrou. Falou: não vai voltar nada, vai ficar comigo aqui, vai jogar agora contra o Vitória, vai ser relacionado, e aí depois ele pega férias. Quando voltar na pré-temporada, que tem 7 dias de pré-temporada e começa o Paulista, o Crespo quer que ele esteja lá. Então não tem lógica ele jogar na Copinha, Copa do Brasil Sub-20, esse campeonato que o São Paulo tem jogado ultimamente, né? Até perdeu pro Vitória, tá eliminado, mas tudo bem. O São Paulo, o Crespo não quer ele lá, o Crespo quer ele no time profissional. E aí eu penso, poxa, nós temos o Oscar e o Lucas hoje, Rodriguinho, né? São caras que fazem a meia. O Lucas com menos visão de jogo de meia e muito mais uma explosão de drible, arrancada. Ele é um meia, o Lucas, mas ele não é aquele meia clássico
o clássico 10. Ele é o clássico ponta de lança, tipo a posição do Kaká, né? A posição do Figo no começo da carreira, a posição do meia, tipo o Messi, vai, que não é, o Messi é gênio, mas não é o articulador do time normalmente, nem o Pelé. Eles não eram os caras responsáveis por dar assistência, eles faziam os gols adoidado. Como são craques, davam assistência também, tanto o Pelé quanto o Messi. E o Lucas, ele sabe dar assistência, só que ele gosta de fazer a jogada pra ele, então não vou chamar ele de meia. O meia mesmo é o Oscar e o Rodriguinho, que estão ali pra criar a jogada para os outros, facilitar a vida dos outros. E aí o Rodriguinho, ele não tá dando certo no São Paulo, né? O Crespo até tentou, colocou ele pra jogar e não tá dando super certo. O outro, que é o Oscar, ele deve anunciar a aposentadoria agora já nos próximos dias. Então pensar, poxa, tem o Rodriguinho, tem o Oscar, gosto da ideia dos dois. Acho o Rodriguinho bola, apesar dele dar uma tremida, ele tremeu alguns jogos aí, mas ele é bola, ele sabe jogar bola. E o Oscar é craque. Só que ele tem a questão da idade e também a questão da saúde dele, que ficou bastante... assustou demais, né, nos últimos dias. E esse susto, ele pode repercutir no cara na hora do jogo, ter um pouco de preocupação. E tá certo. Então ele deve se aposentar. Quem fica na meia hoje, em tese, é só o Rodriguinho. Galopo não volta. Lucas não sabe como volta. O São Paulo tem utilizado um meia, que é craque também, que é o Marcos Antônio. Esse cara é craque. E ele tá jogando de meia, só que talvez de segundo volante ele renda até mais, né? Então o meia precisa de um meia. Colocar aí o Pedro Ferreira, com ele sendo o jogador, não o cara da base, que ninguém sabe e tal, mas sendo o jogador que nós estamos esperando, se não der certo, você tira de volta e espera mais um pouco. Se der certo, podemos estar diante de um cracaço de bola e eu acho que a coisa fica ideal aqui pro time do São Paulo. Não fica, não? O último lateral esquerdo que deu certo no São Paulo, e quando eu digo deu certo, é minutos. Deu certo por minutos. Chama Caio Paulista. Esse cara, ele deu certo no São Paulo por alguns minutos. E ganhou aquela Copa do Brasil. Eu chamo de deu certo porque ganhou a Copa do Brasil e só. Um cara igual o Reinaldo, ele ficou anos e anos e anos, mais de uma década no time de São Paulo. E ele não deu certo aqui. Quando o Reinaldo vai embora para Chapecoense, Ponte Preta e agora Mirassol, ele dá certo. Ele não, parece que ele não nasceu para jogar no São Paulo, um cara igual o Reinaldo. Assim como o Caleri e o Lucas Moura nasceram para jogar aqui no São Paulo, Arboleda nasceu para jogar aqui. A impressão que eu tenho é que o Reinaldo ele não nasceu para jogar aqui. É o último time que ele pode ir, que aqui ele para de render. Lá fora ele dá certo. O Caio Paulista, ele ganhou um campeonato aqui que o próprio Reinaldo não conseguiu ganhar. Teve que o Reinaldo sair e aí nós ganhamos a Copa do Brasil. Então eu penso, qual que é o lateral que nós tivemos nos últimos anos? Nenhum. Só o Caio Paulista e olha lá, ninguém nem gosta do cara. Então não tem ninguém depois do Júnior, por exemplo. É muito esquisito de pensar nisso. Depois do Júnior que ganha os brasileiros lá, ganha Mundial... Não teve mais ninguém. O Jorge Wagner era meia, Richarlison era volante, não tinha lateral esquerdo mesmo. Era um padrãozinho para jogar um ala, um volante na ala ali, um ponta, um meia na ala para poder cruzar a bola para um chuveirinho de 3 zagueiros. Depois do Muricy, o São Paulo para de dar certo, né? Ele vem dar certo aqui agora em 2023. Quando o Caio Paulista está lá. É muito triste de pensar nisso. É muito precário, não é verdade? Então, quando o Wendel vem contratado, ele não é o Jamal Lewis, ele não é o Clemente Rodrigues, ele não é o Álvaro Pereira, ele é um cara que ele jogou na Europa, jogou no Bayer Leverkusen, que é da Alemanha, jogou no Porto, que é de Portugal, e jogou também na seleção brasileira. E é um cara que chega para ser grandioso aqui no time de São Paulo. Ele vem para ser gigante. E o problema dele nem é a parte técnica, ele não é ruim tecnicamente. O problema dele é que ele tem uma questão física tão embaçada ali, que atrapalha tanto ele, que ele não consegue nem ser um jogador que marca, que cruza, que dá um drible, ele não consegue fazer nada. Quando você vê que ele tem a estamina, tá com aqueles 10% de fôlego que ele tá pra queimar, ele tem um lance pra queimar, ele dá um chapéu num cara, como ele fez recentemente, ele consegue ser bom jogador, mas ele não tem a parte física. É uma arrancada e machuca, deu uma arrancada e machuca, isso aconteceu mais de uma vez. Agora, ele está voltando pro time do São Paulo. Com um novo preparador físico, ele vai ter, esse departamento médico vai soltar ele lá, vai ter um novo preparador físico e tem um São Paulo querendo jogadores melhores. Então você vai pensar num cara igual o Crespo, que é um cara absolutamente justo, muito justo, ele vai colocar o Wendel para jogar, sabendo das limitações dele, num sistema de 3 zagueiros onde o Wendel vai poder fazer uma ala, que hoje tá jogando improvisado, Ferreirinha e Luca. Então o Wendel, ele é importantíssimo que ele volte pro time do São Paulo imediatamente. Voltando pro time do São Paulo,
ele pode ainda fazer história aqui no time do Tricolor, só que ele tem que aguentar jogar. E quando ele tiver o poder de jogar, a condição física, ele tem que ser mais empenhado, ele tem que entregar mais, ele não pode ficar no toque de lado. Eu tô de olho, muito de olho mesmo no Alisson, tô de olho aí nesse Wendel, eu tô de olho em caras, eu quero saber se eles são covardinhos mesmo ou se eles têm alguma questão a mais aí. Porque eu não me conformo, sinceramente, de ver Luiz Gustavo com 40 anos, correndo mais que o Wendel e que Alisson. Eu não me conformo de ver o Sabino, que era um zagueiro esquecido no esporte, chegar no São Paulo aqui agora e correr mais do que Alisson e do que o Wendel. Hoje o Sabino, pra mim, tem que pôr o Sabino ou o Alisson, mudar a tática. Prefiro o Sabino. Tem que pôr o Sabino ou o Wendel. Prefiro o Sabino. São caras preguiçosos, que eu não me conformo não. Então o Wendel, eu quero esquecer esse ano aqui, a preguiça que ele foi e a parte física horrorosa dele. Quero torcer muito por ele, porque ele bem é o São Paulo bem. O São Paulo ele tá trocando o Enzo Dias agora com o Galo, porque é uma boa troca. E não dá pra esperar nada do Enzo Dias. Se ele fizer 10 pênaltis no ano, ninguém vai ficar surpreso. Se ele não der nenhuma assistência no ano, ninguém vai ficar surpreso. Se ele não conseguir fazer um gol no ano, ninguém vai esperar nada do Enzo Dias. Fala-se que ele é bom de bola. Bom de bola por quê? Porque ele corre e marca até ele cansar e entregar a rapadura. Então, assim, eu acho que o Enzo Dias é um cara muito melhor que o Cedric, por exemplo. Agora, que o Enzo Dias resolve o problema, não. O Wendel, sim, é o cara pra resolver o problema. E é dele que eu tô esperando. É desse aí que eu vou cobrar. Tomara mesmo que o Wendel jogue muita bola e seja ídolo aqui na torcida do São Paulo. É disso que nós estamos esperando de você, Wendel. Tá bom? Fala, família Tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.